Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, nessa aula de hoje aqui a gente vai falar sobre superfície de polígonos, tá bom? Aqui nesse conteúdo vai ser um conteúdo bem simples para relembrar o que vocês viram lá no fundamental, tá bom? Então bora começar sem muita conversa. Bem, turma, vamos lá então. Seguindo aqui, o que a gente tem? Polígonos e superfícies poligonais. Daí a gente tem que ficar atento no que? Falando de polígonos, estamos falando de regiões geométricas, certo? Nessa região geométrica aí, a gente vai ter a parte interna e a parte externa. Como vocês podem ver nessa figura aí, eu tenho esse polígono, onde eu estou ligando os seus lados a pequenos vértices, certo? Formando essa figura fechada, essa região aí, tranquilo? Seguindo, vê como vocês vão lembrar agora. Polígonos convexos e polígonos não convexos. O que acontece aqui? Quando eu falo de polígono convexo, o que vai acontecer? Eu vou ter um polígono, certo? A, B, C, D e E. E aí o que acontece? Quando é que eu sei que esse cara é convexo? É muito simples. Eu vou passar uma reta R em qualquer um desses lados. Vou passar, por exemplo, aqui, ó, no lado AB. Quando eu passo a reta no lado AB, o que vai acontecer? Essa reta ela não entra na região interna, ela não entra na figura. Então, se isso está acontecendo, de não entrar, eu estou falando de polígono convexo. E o não convexo? Segue a mesma ideia. Olha só esse polígono não convexo aí. Eu vou passar uma reta R também. E olha o que vai acontecer com essa reta. Ela entra, ela atravessa a região interna. Então, se isso está acontecendo, a reta atravessar, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um polígono não convexo. Tranquilo, certo? Vamos continuando aqui, ó. Diagonal de um polígono. Opa, diagonal é muito simples, né? Diagonal o que é? Eu tenho um polígono e aí o que eu faço? Eu ligo os pontos, os vértices desse polígono. Quando eu ligo, não é ligar qualquer um não, eu ligo aqueles que não estão lado a lado. Pula um, liga, pula um e liga. Assim, ó. Pronto, eu liguei o ponto BC, formei a diagonal. Posso ligar o AD também e formar outra diagonal. Nesse polígono ficou fácil de dizer quantos tem, né? Tem apenas dois. Mas se fosse um polígono com infinito, ou melhor, com vários, com muitos lados, e aí o que acontece? Você já imaginou contar um por um? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar essa fórmula. Bem, ó, fórmula da diagonal. O que é a fórmula da diagonal? A fórmula da diagonal trabalha com o quê? Trabalha com n vezes n menos 3 dividido por 2. E o que é esse n? Esse n nada mais é do que você contar os lados do polígono, ou seja, o número de lados. Tranquilo? Guarda a fórmula aí. Beleza? Continuando. Soma dos ângulos internos de um polígono. Isso é importante. Eu tenho um polígono e eu tenho os ângulos internos dele. Tá legal? O que vai acontecer aí, turma? Para calcular quanto o total de cada ângulo, desculpa, você pega cada ângulo e soma cada um deles para dar um total, o que acontece? Aí você teria que ter o valor do ângulo e sair somando, já que é repetido o valor, né? Você vai somando até chegar no total. Bom, o que acontece? Também vamos usar uma fórmula, porque você já sabe que polígono vai depender do nome, da quantidade de lados, e aí fica mais difícil de contar. Daí, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a fórmula da soma dos ângulos internos. Reparem só, eu tenho de novo n. N é número de lados. Então o que vai acontecer? N menos 2, você vai pegar o número de lados, vai diminuir por 2 e multiplicar por 180. 180 graus. A soma tem que dar em graus. Eu estou falando de ângulo, tá legal? Bom, então já tenho duas formulazinhas que a gente já vai guardando aí no bolso para utilizar nas futuras questões. Continuando, galera, um exemplo aqui para a gente aplicar o que a gente viu agora. Vamos calcular o número de diagonais de um decágono, polígono de 10 lados, certo? Então você já sabe que o n está valendo 10, beleza? Então, utilizando a fórmula, já que ele quer a diagonal, está aqui a fórmula, e a gente vai fazer o quê? Vamos substituir o n por 10. Colocando aí, ó, trocando, substituindo bonitinho, o que vai acontecer? Você vai ter uma conta para fazer bem simples, tá legal? E aí, chegando no total de 35. Tranquilo? Já vamos continuar. Bom, continuando agora, galera. Entrando nos quadriláteros, o que a gente vai ter? Quadriláteros, 4 lados, certo? Você aprendeu isso lá no fundamental, não esquece. Não esquece. Aí o que acontece? O que eu tenho de quadrilátero? Duas definições bem simples. Todo polígono de 4 lados, todo mundo já sabe, né? E, sendo notável, os paralelogramos e o trapézio, tá? A ideia de paralelogramo está aí embaixo, ó. Vocês podem ver nas três figuras. Eu tenho o losango, o retângulo e o quadrado, tá legal? Analisa, visualiza
Percebe que tem uma diferença particular em cada um deles. Vamos falar das propriedades, ok? Continuando, galera, olha só, segue aí o raciocínio. Propriedades do paralelogramos, dos paralelogramos. Então, aqui está em destaque dois, que vocês vão perceber a partir do... Desculpa, vocês vão perceber a partir do tracejado aí, da marcação. O que acontece na primeira propriedade? Ele diz o seguinte: quando os lados são opostos de um paralelogramo, eles são congruentes. Vocês vão perceber através da marcação aí, que o lado AB ele tem uma marcaçãozinha, e o lado CD também tem uma marcação. Que isso quer dizer o quê? Que eles são opostos, e por ser opostos, eles vão apresentar o quê? Congruências. Tá legal? Aí tu pode até colocar, para ficar um entendimento melhor, se fosse uma distância, fosse marcar 5 centímetros, lá embaixo também teria 5 centímetros, tá certo? Bom, galera, vamos lá então. Passando para o segundo ponto aí, ângulos opostos. Vai na mesma ideia, tá legal? Ângulos opostos estão frente a frente aí na situação. Percebe aí o ângulo sendo marcado no vértice A e percebe o ângulo marcado no vértice C. Tem a mesma marcação, certo? Isso quer dizer o quê? Que eles também vão ser congruentes. Então, essas duas já fica bem fácil de guardar, certo? Essas propriedades vão servir para resolução de algumas questões de geometria mais lá na frente. Então, guarda aí, tá legal? Vamos lá, continuando com a parte de propriedade. Pois então, galera, continuando. Quando se trata da diagonal do paralelogramo, então aqui a gente tem uma particularidade, que é o quê? Quando você traça a diagonal no paralelogramo, você vai ter o encontro do ponto médio, ou seja, a diagonal vai cortar a outra diagonal bem no meio, tá bom? E aí fica até fácil, porque algumas questões sobre equação aparecem aqui. Vocês vão perceber depois em alguns exemplos, tá legal? Quando eu falo já da diagonal do retângulo, já é um caso particular. Por quê? Quando você traça a diagonal do retângulo, eu estou falando de retângulo, então aqui na diagonal do retângulo ela vai ter sempre a mesma medida. Então se você olhar para essa figura ABCD, o que vai acontecer? Você vai perceber que se eu tiver a medida de de BD, e te perguntar qual é a medida de AC, relaxa, você está no retângulo, e aí você lembra que para esse cara aqui, a diagonal sempre vai ter o mesmo valor. Tranquilo? Isso vai servir lá na frente. E aqui embaixo, já finalizando, falando de diagonal, a diagonal do losango. Com o losango, como aparece com aquelas pipas, que a gente costuma brincar aqui no período de férias, o que acontece? Aqui essa parte do meio onde está traçada essa cruz aí, é a diagonal. E aí o que é o caso particular dela, se você for analisar, olha as marcações, olha o valor do ângulo reto. Galera, se tu olhou e sacou, tu vai ver que essa cruz aí, ela tem ângulo de 90 graus, perpendicular, né? Vocês já sabem disso. E se você olhar a questão do ângulo, olha o ângulo lá em cima, vai perceber que tem a marcação de um lado e a marcação do outro. Ou seja, a diagonal, quando ela vai passar pelo ângulo, ela forma dois ângulos iguais, tá legal? Dois ângulos iguais. Guarda isso daí, vai te ajudar um pouquinho lá na frente, e são as questões que mais caem, tá legal? Bom, continuando aqui, galera, trapézio. Lembra lá no começo do que eu falei para vocês? No comecinho, falando dos quadriláteros? Aí o trapézio é um caso particular de quadriláteros. Por quê? O trapézio ele vai ter apenas dois lados paralelos, tá? E esses dois lados vão ganhar nomes. Quais são os nomes? Base maior e base menor, tá legal? Bom, se vai ter apenas esses dois lados paralelos, então eu vou ter várias formas de trapézio. E aí que vem a questão da classificação. Quando você observa aqui embaixo a classificação, tu tem três tipos de trapézio. Trapézio isósceles, olha a marcação, ele está dizendo que os dois lados que não são paralelos são iguais. Trapézio escaleno, o que acontece aí? No escaleno eles não são iguais. E no trapézio retângulo, galera, retângulo, né? Ângulo de 90 graus, olha ali, ó. Então, não tem como errar a classificação. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, não tem lados iguais. E trapézio retângulo, olha o ângulo de 90 graus aparecendo ali. Beleza? Então, vamos seguir aqui, turma. Propriedades que eu vou ter dentro do trapézio isósceles, que é onde cai a maioria das questões que você já está acostumado a resolver, certo? Você já vem desde lá do fundamental. Aqui nessa propriedade, o que a gente vai ter? A gente vai ter, basicamente, a primeira quando fala dos ângulos adjacentes da base. Quer dizer, em qualquer uma da base que você pegar do trapézio isósceles, os ângulos vão ser congruentes. Tá legal? Somente na base que você escolher. Se eu escolho a base maior, o ângulo que estou formando na base maior são congruentes.
Se eu pegar a base menor, a mesma coisa. Tá legal? Não vão confundir, falando na base. E sobre a questão da diagonal? A diagonal dentro do trapézio isósceles, isósceles vai ser o quê? Congruente também. Se você marca a medida de A até C e te pergunta qual é a medida de BD, opa, eu estou diante de um trapézio isósceles. E dentro do trapézio isósceles, o que vai acontecer? Vai ter a mesma medida. Beleza? Tranquilo? Deu para recordar o fundamental de vocês aí? Espero que sim. E agora, áreas de superfície planas. São todas aquelas fórmulas que vocês não esqueceram e ainda lembram e sabem aplicar com maior tranquilidade hoje, não é verdade? Olha aí, você tem quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, trapézio e losango. Você vai ter mais triângulo, é só isso? Você sabe que ainda tem mais dois aí para ser aplicado que a gente vai ver com mais calma num exercício em cima disso daí, tá legal? Mas aqui eu acredito que vocês já estejam recordando e já sabendo que tem algumas semelhanças em cada área de figura aí, que aparece bastante a questão da base e altura. Aparece no retângulo, aparece no paralelogramo, aparece no triângulo, certo? Aí você vai ver que tem uma diferença assim quando eu falo do trapézio e eu quando eu falo do losango. Legal? Deu para lembrar? Para recordar? Relaxa que ainda tem uma atividade para te aplicar e treinar um pouquinho mais isso daí, tá bom? Continuando aqui, vamos na parte do polígono regular inscrito em uma circunferência, galera. O que eu tenho que reparar aqui? Eu vou ter que reparar que eu vou ter uma circunferência que vai ser circunscrita e eu vou ter uma circunferência que ela vai estar inscrita. Deu para compreender? Analisa com calma aí, ó. Se eu observar a circunferência azul em relação ao polígono, esse polígono quadrilátero aí, o que vai acontecer? Ele está circunscrito, certo? O polígono está dentro da circunferência. E aí quando você já analisa o círculo de cor verde, a circunferência de cor verde, o que vai acontecer? Analisa aí, ó. A circunferência ela está dentro do polígono. Se ela está dentro do polígono, ela está o quê? Inscrita. Está dentro, né? Dentro do polígono. E aí o que acontece? Quando você trabalha com polígono e esse polígono ele está circunscrito ou ele está inscrito, a gente vai fazer uma relação entre o quê? Entre o lado do polígono, certo? Entre o centro e o lado do polígono. O centro que eu estou falando é esse ponto O aí, ó, que vocês estão observando. Esse ponto O é o quê? É o centro da circunferência, é o ponto central da circunferência. O que acontece? Eu vou ter a formação dessa ligação aí, ó, desse segmento de reta que liga o centro até o lado do polígono, tá? Quando eu falo da circunferência maior, aí o que acontece? O centro aqui da circunferência, ela vai tocar no vértice do polígono, tá? Olha com calma. Você vai ter dois raios, tá? Só para recordar, bem devagarinho, você tem dois raios. Um raio R maiúsculo, que fala sobre o que? Raio da circunferência inscrita, certo? E um Rzinho, que está falando sobre quem? Raio da circunferência circunscrita. Isso aí, calma, já vamos montar isso devagarinho também durante o nosso exercício, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Mas eu espero que você observe e tenha a visão de entender a diferença entre o que está inscrito e o que está circunscrito, tá bom? Bom, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a relação métrica. Aí embaixo, apresentado para vocês, três relações que aparecem bastante durante o nosso exercício, que são as relações de quê? É quando o triângulo ele está circunscrito, quando eu tenho um quadrilátero circunscrito e quando eu tenho um hexágono circunscrito. Se você perceber, embaixo vai ter algumas formulazinhas. Você vai ver que tem um A aí, A3, A4, A6, e aí vai perguntar, o que é isso aí? Isso aí nada mais é do que o apótema, tá? Isso aí é um novo elemento que vai surgir para vocês. E de onde é que vem esse apótema? O apótema nada mais é do que quando você liga o centro até onde? O lado do polígono. Quando você liga do centro até o lado do polígono, tá? Quando você liga, você está fazendo o quê? Apótema. E aí vocês vão perceber que tem uma relaçãozinha quando eu falo de apótema. Tá legal? Apótema, como vocês estão percebendo aí, a fórmula dela, de cada apótema, de cada figura, de cada polígono, aparece o R. Olha aí a relação do quê? Do raio. Se eu estou trabalhando com circunferência e polígono ao mesmo tempo,
Então, tudo que for direcionado agora de segmento, apótema, esse que eu falei para vocês que foi criado agora, lado do polígono, todos eles vão ser relacionados com o quê? Com o raio da circunferência. Por isso que a gente tem essa relação métrica aí que sempre vai aparecer, que a gente depois, na hora que estiver resolvendo exercício, vamos pesquisar, vamos trabalhar, vamos relembrar, e vocês vão perceber que é muito fácil de guardar. Uma dica que eu dou para vocês, quando forem estudar relação métrica de polígonos inscritos, desculpa, de polígonos circunscritos, o que vocês vão ver aqui? Vocês vão perceber que parece muito com aquela tabelinha que vocês viram de relação trigonométrica, lá aquela de ângulos notáveis, onde vocês aprenderam a cantar, aprenderam a construir o seno, cosseno, tangente, ângulo de 30, 45, 60. Quer ver? Olha aí devagarinho para você ver que tem uma coisa parecida. Analisa que você vai lembrar. Ou melhor, faz a pratica. Copia essa relação métrica numa folha à parte e depois tu copia do lado aquela tabela aquela tabela trigonométrica de seno, cosseno, 30, 45, 60. E aí depois tu me diz o que acontece. Tá legal? Bem, pessoal, a gente encerra aqui essa nossa primeira parte. Muito obrigado pela atenção de vocês aí e saúde a todos. Beijo no coração. Valeu!